A extrema-direita convence, o reacionarismo seduz, uma legião bovina fiel. Comunista. Qual a estratégia de Bolsonaro? Em uma frase, Bolsominion quer colinho. Mito. Coluna Garrone de volta. Tudo bem, gente? No caso de São Paulo, tudo bem? Frio. Bem, mais uma semana aqui e eu vou falar de quê? De política. Esse é o assunto que mais interessa para vocês, eu vejo pelos comentários. Eu não culpo, eu entendo. Não é exatamente um gosto, é mais uma preocupação mesmo, né? Com a nossa jovem democracia. É mais nova que eu e eu sou um broto, né? Só de falar broto já enquadra a pessoa na categoria coroa, né? Bem, e quem me acompanha aqui sabe que eu acabo incluindo minha rotina aqui. Não dá para separar, é tudo meio junto e misturado. Eu falo de conversas com amigos, de experiências vividas, viagens e tudo mais. E eu comecei a ler um livro que conversa muito com os temas que eu abordo na coluna, mas traz uma perspectiva diferente, talvez até oposta. É bom rever os conceitos e eu convido você a repensar comigo. Que tal? Vocês sabem que aqui é tudo orgânico. Então, se você gosta do Garrone aqui, do Garrone editor, do Garrone cinegrafista, divulgue o nosso trabalho, tá? Me siga nas redes sociais, se inscreve no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O livro que me fez repensar as coisas foi A Mente Moralista, do psicólogo social americano Jonathan Haidt. Eu não tenho o livro aqui, porque eu estou lendo ele no e-book. Eu estou lendo no original, que ajuda também sempre a manter o inglês fresquinho. E no e-book você tem acesso a dicionário. É ótimo, né? Mal começou, já tá enrolando. Tá certo, desculpa. Bem, se lembra aqui, eu falei que um amigo meu já disse que eu sou iluminista. Ou seja, que eu acho que a razão, os argumentos, os fatos, as informações corretas vão levar à iluminação da pessoa. Seria só a pessoa ter acesso a isso tudo que ela seria convencida de alguma coisa. O Garrone tá certo? Pois é, pobre Garrone, né? No livro, o autor dá vários exemplos, compartilha estudos e mostra que julgamentos morais não surgem da razão, mas das emoções. O julgamento viria de algo não racional. A justificativa para esse julgamento emocional viria só depois, para dar um verniz ali de racionalidade. Primeiro o julgamento, depois a justificativa. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem explicar, está muito além da razão. A pessoa gosta ou desgosta, ou acha algo reprovável, mas não sabe por quê. Entenderam a lógica? Eu vou dar 2 exemplos aqui que o autor apresenta. Pensa, o cachorro de uma pessoa é atropelado, um cachorro saudável. A pessoa, em vez de enterrar, decide comer a carne do cachorro no isolamento da casa dela. Ninguém está sabendo. A pergunta, isso é errado? Pensando friamente, é um cadáver, você não faria mal a ninguém. Por que a gente tende a dizer que isso é errado? Qual é a razão por trás disso? Talvez não haja razão. Outro exemplo, um pesquisador pede que uma pessoa preencha o nome e assine um formulário que diz que ela vai ceder a alma dela ao pesquisador assim que morrer. E no mesmo formulário está escrito que aquele papel não tem qualquer valor legal, jurídico e tal. Em troca, o pesquisador daria uma pequena quantia em dinheiro. A surpresa é que até os ateus se mostraram reticentes na hora de assinar. Racionalmente, o ateu nem acha que alma exista. Por que ele se recusa a assinar? São dilemas legais, né? E fica claro que tem um freio moral ali que não tem exatamente a ver com a razão. E aí, eu li uns 20% do livro, tá? Não li mais que isso, talvez eu volte para aprofundar no futuro. Quem tiver lido o livro, por favor, mande sugestões aqui de como eu posso abordar esses temas aqui no canal. Bem, o que esse livro tem a ver com os temas que eu tendo a abordar aqui? Eu diria que tudo. Porque a extrema-direita, que está no poder no Brasil e em outros países, trabalha justamente com isso, de forma muito profissional, com a emoção das pessoas, com as emoções mais primitivas. Não é um programa de governo bem estruturado que faz convencer uma pessoa a seguir um líder. Eu já mostrei aqui algumas vezes o programa de Jair Bolsonaro de 2018. Não tem método, não tem fonte, não tem equipe técnica, não tem nem sentido. Tem ali ameaças, parcialmente ou completamente imaginárias e pronto. E a solução para essas ameaças era ele.
já é o suficiente. Eu vejo o exemplo, por exemplo, do candidato Ciro Gomes listando especialistas que assessoram ele fala nas melhores práticas internacionais e escreve um livro inteiro chamado Projeto Nacional. Enquanto Bolsonaro insiste na ameaça comunista e em como seus adversários querem acabar com a inocência das nossas crianças. É absolutamente impossível estabelecer um diálogo entre os dois candidatos ou entre os seguidores desses candidatos. Estão em mundos diferentes. Lula também trabalha com emoção muito, né? Vocês viram que o casamento dele teve até slogan, né? O amor venceu. Só que a extrema-direita tem uma sofisticação na comunicação. Eu não sei se a palavra é sofisticação, porque muitas vezes é muito tosco. Mas, de qualquer forma, a extrema-direita está adaptada à realidade do século XXI. A esquerda brasileira tradicionalmente está muito ligada à universidade, ao conhecimento acadêmico e presta reverência a eles. Essa nova direita, não a direita, mas a extrema-direita, está pouco se lixando para a academia, para a ciência, para os fatos. E quando eu falei sofisticação, a sofisticação está em detectar os medos, anseios, ressentimentos de parcela do eleitorado e trabalhar com isso. E pensando na lição que o livro traz para a gente, a razão não é o que embasa os gostos, as opções, os julgamentos, mas sim a emoção. A extrema-direita tem conseguido direcionar esses sentimentos para o apoio a seus representantes. Eu citei no vídeo passado a expressão cunhada pela ex-assessora do presidente Donald Trump, fatos alternativos. Em bom português é mentira, mas se os fatos alternativos corroboram com a visão de mundo de uma pessoa, os fatos alternativos acabam virando verdade. Não tem fato, estudo, gráfico, depoimento, prova que dissuada uma pessoa do contrário. É uma lógica quase religiosa. Se a pessoa parte do princípio que Jesus Cristo é o Senhor, nada pode fazer a pessoa mudar de ideia. Se Bolsonaro é um mito, como é que a pessoa vai sair dessa bolha? A sofisticação da extrema-direita é criar uma realidade alternativa, uma rede de desinformação em forma de memes, fake news, especialistas e, mais recentemente, canais que até parecem jornalismo, mas são meros repetidores dessa visão de mundo em que aqueles que discordam são vistos como inimigos, ameaçadores. Como sugestão, até mesmo para quem não entende inglês, acesse o site Infowars. É um site conhecido pela propagação de fake news nos Estados Unidos. Tem textos, vídeos, podcasts que espalham teorias da conspiração. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp que eu sigo, que vocês sabem, muitas vezes tem tradução do material publicado lá. O Infowars é fonte confiável para bolsominion. E lá também eles vendem umas pílulas milagrosas. Funcionam? Bem, se as pessoas acham que os democratas, o Partido Comunista Chinês, o Bill Gates, as farmacêuticas, a ONU, a OMS estão unidos ali numa conspiração global, acreditar que uma pílula que promete dar vigor, dá vigor, é o de menos. Dá uma passada no site, não encare como jornalismo, tá? Mas é bom para a gente entender como é que lá nos Estados Unidos a questão é mais profissional. Você pode falar tudo do site, menos que ele é amador. Não à toa lá nos Estados Unidos tem se usado o termo realidade alternativa. Aqui no Brasil a gente fala em bolha, mas eu acho que bolha não descreve bem a complexidade do problema, sabe? E a extrema-direita tem uma coisa paradoxal. Uma coisa não, zilhões de coisas paradoxais, né? Eu vou destacar aqui um paradoxo dessa extrema-direita. Ela é ou se diz ultranacionalista, mas é internacional. Elas se conversam, né? Bolsonaro se diz nacionalista, mas louva Orbán da Hungria e Duda da Polônia e segue ordens do ex-estrategista de campanha de Donald Trump, o Steve Bannon. Então, essa extrema-direita é internacional, mas ultranacionalista. Um paradoxo. Para se manter relevante e pautar o debate público, a extrema-direita sabe usar as emoções como gatilho. Aqui no Brasil, diante de um governo disfuncional, sem projeto, sem meta, sem resultados para mostrar, o pânico moral vira a saída perfeita para desviar o assunto. Não vou me aprofundar aqui nesse assunto, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, pânico moral, link na descrição, assista, por favor. Olha, eu nunca achei que esse canal aqui fosse um canal de conversão de bolsominion, sabe? Que diante das provas de que as fake news são fake news, as pessoas deixariam de acreditar no cara líder. Nunca achei isso. E eu já disse aqui e repito, eu falo aqui com pessoas que estão na mesma realidade que eu, não na alternativa. Pessoas que até discordam de mim, mas não acham que eu sou bancado pelo Jorge Soros, pelo Partido Comunista Chinês ou pelo PT, que, claro, para os bolsominions é um partido comunista. Eu trato dessa realidade alternativa aqui, que está presente nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, por exemplo, mas para mostrar para nós aqui, que somos terrabolistas, que essa realidade alternativa existe. É engraçado, é desesperador, desanimador, um pouco de tudo.
A gente estava razoavelmente acostumado com o que se convencionou chamar de estelionato eleitoral, sabe? Candidatos que dizem que vão fazer alguma coisa se eleitos, ou políticos no cargo que mascaram a realidade até o momento da eleição, até que passada a eleição vem a realidade. Uma bomba, geralmente no nosso bolso. Isso é uma merda. Agora, no governo Bolsonaro, vocês já devem ter ouvido. É uma campanha eleitoral permanente. Na campanha, você pode prometer mundos e fundos. Quando assumir, aí você vem naquele, não, veja bem. O bolsonarismo traz isso para o cotidiano do governo. Promete mundos e fundos e não precisa cumprir. Nunca precisa cumprir. Se lembra quando o Brasil ia embolsar R$ 1 trilhão com a venda de estatais no primeiro ano de governo? Se lembra que o Brasil ia criar uma moeda única com a Argentina, o peso real? Se lembra que o Brasil tinha fechado um acordo, Mercosul, União Europeia? Não precisa fazer nada disso sair do papel. Eu poderia aqui detalhar vários outros exemplos, mas vou citar. A ideia de menos Brasília, mais Brasil, fim da corrupção, fim do toma lá da cá, a condenação do Centrão, todas eram bandeiras fundamentais no bolsonarismo. O gasto excessivo com o cartão corporativo, o preço dos combustíveis ser culpa do presidente da República. O discurso sobre esses temas era a prática é o oposto. A mera demonstração de que o discurso nunca virou realidade não faz nenhum integrante da seita bolsonarista achar que o mito ou mentiu ou errou, ou pelo menos, infelizmente, não conseguiu cumprir a promessa. Não. Na real, não importa. Isso é para o Garrone, que está em busca da razão. Para seguidor de uma seita, é emoção. Eu falei um pouco disso no vídeo passado, como o bolsonarismo faz com que seus seguidores acreditem que qualquer outro que não seja ele seja um desastre absoluto. Aquele esforço do bolsonarismo de caracterizar quem não seja dos seus como comunista. Sérgio Moro, Dória, General Santos Cruz, todos comunistas. E o comunismo é um gatilho emocional que faz com que o bolsominion tome sua decisão de repelir a pessoa. Comunismo é o mal absoluto, logo, eu tenho que estar do outro lado. Muitas vezes, no lugar do comunismo, entra ali o demônio, mas demônio limita o público-alvo. O comunismo é mais versátil, mais preta-porter, mais clássico na hora de amedrontar. Na realidade alternativa do bolsonarismo, o mito oferece um futuro idílico que resgata um passado igualmente idílico quando havia paz. Onde todos seguiam aprisionantes modelos de existência e de família, onde as soluções não saíam ali a partir do debate e respeito ao Estado de Direito, um lugar onde não tem esquerda. Bolsonaro só precisa vender esse sonho, não precisa apresentar nada prático. Nada. Uma interrupção aqui. Essa posição de Bolsonaro, dos bolsonaristas, está hoje também nas Forças Armadas. É preciso destacar. Virou posição dos militares, consta no projeto de nação apresentado publicamente por organizações de militares e ex-oficiais das Forças Armadas. Numa cerimônia estavam ninguém menos que o atual vice-presidente da República e o provável futuro candidato a vice na chapa de Bolsonaro, 2 generais. Para não fugir muito do tema da coluna de hoje, eu sugiro que vocês ouçam o podcast Medo e Delírio em Brasília, um dos melhores podcasts que tem. Tá tudo bem detalhado lá e com muito humor adulto. O documento dos militares tem muita teoria da conspiração, condenação ao globalismo, defesa da família e o fim das ideologias. Mas ao mesmo tempo que defendem o fim das ideologias nas universidades, por exemplo, eles sugerem um plano político de perfil liberal e conservador. Pois é, eu não vou nem entrar no mérito aqui do que as Forças Armadas entendem como liberal e conservador, mas essas, indiscutivelmente, são posições dentro do espectro político. E as Forças Armadas não só têm uma posição, como compilam tudo isso, documentam e fazem um evento público. Ou seja, as Forças Armadas agem politicamente, mas, na realidade alternativa do bolsonarismo, isso não é política. Não só é política, como exatamente a política defendida pelo presidente que está no poder. E o Brasil só teria um futuro, segundo os militares, se este presidente estiver no poder e permanecer. Porque todos que não são ele são ligados ao mal. E na noia dos militares, leiam um documento ou ouçam um podcast, até o mercado financeiro mundial é uma ameaça. No paradoxo militar bolsonarista, o capitalismo é uma ameaça. Claro, o mercado financeiro é
globalista. Bolsonaro e militares estão alinhados, manipulando o medo e o ódio da população para fim político. Propostas abstratas reforçam a ideia que nós não somos eles, nós somos corretos, incorruptíveis, os verdadeiros representantes da vontade popular, os representantes do conceito abstrato de pátria, os cidadãos de bem. Eles são globalistas, feministas, gaysistas, esquerdistas e nos ameaçam. Mesmo que Bolsonaro saia do poder, o bolsonarismo fica, porque já contaminou setores importantes da sociedade e da burocracia estatal, essa que deveria estar acima de governos, de partidos e, claro, da figura do presidente. Pela atenção, obrigado. Esse papo ficou meio abstrato, né? Se não tá claro, eu vou dar um exemplo assim bem atual, o aumento do preço dos combustíveis. De quem é a culpa? Há quem culpe exclusivamente o presidente da República. É um exagero. Mas Bolsonaro não consegue admitir a culpa. Ok, mas nem mesmo a responsabilidade. Afinal, ele é o chefe do executivo. E o aumento no preço dos combustíveis impacta a inflação como um todo. Se ele não tem culpa pela alta dos combustíveis, ele tem responsabilidade em amenizar a inflação. Mesmo que, como ele diga, não tenha culpa. A pergunta: você sabe qual é o projeto do governo Bolsonaro para mitigar os efeitos do aumento dos combustíveis? Pois é, não tem. O único que aparece é a redução do ICMS, que é a principal fonte de receita dos estados, ou seja, problema dos governadores. Fora isso, nada. Bolsonaro faz o quê? Reclama e culpa os outros. Reclama da Petrobras, que estupra, palavras dele, as pessoas com os preços. Na campanha, bolsonaristas e lavajatistas defendiam que a regra de que o preço dos combustíveis fosse livre da interferência do governo permanecesse. Afinal, intervenção do governo gera corrupção. Intervenção é ruim. Bolsonaro se vendeu como liberal, enganou os trouxas e aqueles que se fizeram de trouxas. Seus eleitores juravam que eram liberais também. Bolsonaro diz agora que não vai interferir na Petrobras. Afinal, isso equivaleria a ele, a ex-presidente Dilma. Mas o que ele faz? Interfere sem dizer que está interferindo. Trocou o presidente da Petrobras, ministro também, justamente por causa do preço. O último ficou pouco mais de um mês. Mas o que Bolsonaro fez além da troca? Que proposta ele apresentou para mudar a maneira como a Petrobras reajusta o preço? Nenhuma. A estratégia faz Bolsonaro ganhar tempo. O indicado por Bolsonaro, alguns especialistas apontam, nem cumpre os requisitos para presidir a empresa. Faltaria a ele ali experiência no setor de gás e petróleo. O assunto pode parar na justiça. Sem proposta para os combustíveis, o governo tenta ganhar tempo, vai enrolando até a eleição para empurrar com a barriga mesmo e tentar adiar o aumento do combustível para depois da votação. Eu vi estelionato eleitoral? O Bolsonaro não tem coragem de mexer na regra que vincula o aumento do combustível ao preço internacional do barril de petróleo. Tem um detalhe, né, que quanto mais caro fica o combustível, mais o governo arrecada, porque o governo é o sócio majoritário da empresa. Bem, Bolsonaro não quer irritar o mercado, que é liberal por natureza, que apoiou ele em 2018. Então ele vai enrolando para tentar não desagradar nem caminhoneiros, nem investidores. Aí, depois da eleição, se ele ganhar, aí já ganhou mesmo. E se outro candidato ganhar, ele pode culpar o novo presidente pelo aumento. E no duplo pensar bolsonarista, o governo tem dois movimentos absolutamente opostos e excludentes. Por um lado, interfere na Petrobras para tentar abaixar o preço. Por outro, faz uns acenos ali com a privatização. Agora, se privatizar, que preço a possível futura Petrobras privada seguiria? O que Bolsonaro quer ou o de mercado? Nessa ambiguidade, Bolsonaro vai tentando agradar públicos com opiniões opostas. Resumindo, pegando a ideia central do vídeo, Bolsonaro não precisa apresentar dados, gráficos, argumento. Enfim, não precisa ter razão. Ele precisa só brigar contra esse inimigo difuso, interesses ocultos, inimigos imaginários, porque os seguidores dele vão fechar com ele. Porque numa briga, Bolsominion sempre escolhe o lado do mito. Deus não criou o homem, a mulher e a política de preço da Petrobras. Ela pode ser mudada, não importa a sua opinião sobre o assunto, mas você tem que concordar que a política pode ser mudada. Qualquer presidente que não vive na realidade alternativa chegaria e falaria: olha, o preço dos combustíveis alto é um problema, consultei os especialistas do governo e eles apresentaram essa solução. Pode ser mudar a regra, dar um vale combustível para os mais pobres, estatizar a Petrobras, privatizar a Petrobras, chamar o cacique cobra coral para fazer uma dança, rezar no monte, qualquer coisa. Reclamar,
culpar o mundo e trocar os comandos da Petrobras sem destino, sem direção e até do Ministério não resolvem nada. Só fazem o presidente ganhar tempo para fingir que está fazendo algo até a eleição. Essa é a estratégia principal do governo. Fingir que faz. Dizer que faz, mas não precisa fazer. É só esbravejar, culpar os outros. Qualquer coisa, é só dizer que não deixam ele governar. E é lamentável, sabe, que enquanto o presidente fica aí fingindo que está resolvendo o problema do preço dos combustíveis, que é um problema imediato e urgente, você tem pautas importantíssimas, mas não imediatas, que acabam passando, como é o caso do homeschooling, por exemplo. Um tema que é uma mudança de paradigma, que vai ter repercussões e custos desconhecidos e que nem foi discutido o homeschooling. E está avançando enquanto as bravatas de Bolsonaro pautam o debate público. Vocês já viram o filme Anjos do Sol? Eu fico imaginando aquela história, sabe? Podia ser muito pior se a personagem principal fosse matriculada numa escola caseira. Vejam esse filme, Anjos do Sol. É para os fortes. A estratégia da extrema-direita e as mentiras e o diversionismo de Bolsonaro seriam só loucura se um, não conseguisse convencer milhões de pessoas e dois, não tivesse intrinsecamente e explicitamente uma ameaça armada. Assistam o vídeo que eu fiz aqui, o golpe tá aí. Tô vendendo muito meus vídeos hoje. Na realidade alternativa do Bolsonaro, o mito vai ganhar no primeiro turno se não fraudarem as eleições. Você não sabia? Pois é. Isso é uma teoria da conspiração dos grupos bolsonaristas no WhatsApp? Também, mas não só. Em entrevista ao SBT, que diz que faz jornalismo, o senador Flávio Bolsonaro, filho do zero qualquer coisa do presidente, assegurou que o Datapovo e pesquisas internas indicam justamente isso. Vitória de Bolsonaro no primeiro turno e foi além. Diz que se houver desconfianças sobre o resultado das eleições, a reação não vai ser questionar na justiça. Explicitamente aqui, uma ameaça de golpe. A situação é essa. Datapovo, pesquisas internas soam risíveis para a gente que não vive na realidade alternativa do bolsonarismo. Nós sabemos que não há uma conspiração de todas as pesquisas eleitorais que combinaram o resultado. Mas, na realidade paralela do bolsonarismo, os institutos de pesquisa já são demonizados desde sempre. E qualquer informação que saia deles não vai ser mais crível que o Datapovo. O Bolsonaro trabalha essas emoções de gente que se sente desamparada, que não acompanha as mudanças que houve no mundo, que se vê empobrecida, precarizada, que acredita que seus valores e sua família estejam sendo ameaçados. E ele chega para esse povo e fala, eu te entendo. Ele finge que é um homem do povo, finge que não é rico, finge que é novo na política, finge que não há corrupção no governo dele, finge ser cristão, finge um monte de coisa. Mas apesar de todas essas contradições, os seguidores dele o veem como a solução. Porque ele vai resolver tudo para que seus seguidores vivam num lugar sem problemas, sem desafios, sem contraditório. Um passado idealizado, retrofitado para o século XXI. Onde o mundo não mude tão rápido, onde não haja novas formas de pensar, com um líder com uma autoridade que ponha ordem na bagunça. Tudo para que eles possam viver nas suas realidades paralelas. E que não haja ninguém, nenhum meio de comunicação, nenhum produtor de conteúdo que aponte falhas, que mostrem que a vida é mais complexa do que parece. No fim das contas, Bolsominion quer colo. Eu não sei vocês, mas eu falo por mim, eu não tenho político de estimação. Achar que um grupo político tem a resposta para todos os problemas é ingenuidade ou ignorância, né? E querer que tudo seja do jeito que você quer é infantil. E a solução não está na eliminação de quem pensa diferente. E se nós somos guiados pelas nossas emoções, como sugere o autor do livro que eu citei no começo do vídeo, que pelo menos as nossas reações instintivas, emocionais, sejam uma resposta à realidade e não ao mundo paralelo criado por grupos de poder que querem se perpetuar e querem também eliminar quem seja ou pense diferente. Gente, eu li só o começo do livro, né? Só reforçou meu pessimismo. Mas fazer o quê? Eu não busco colinho, não. Né? Há quem diga que eu devo ler uns livros Água com Açúcar, mas eu não consigo. Eu não curto muito livro de ficção. Pode ser coisa de maluco, mas eu gosto de livro mais real, sabe? Aliás, eu vou publicar no Instagram umas dicas de livro, tá? Me sigam lá. E dependendo da resposta de vocês sobre os livros que eu sugiro, talvez eu faça vídeo aqui, tá bom? O que vocês acham? E tem um negócio que eu não queria esquecer, eu até anotei aqui para
pra falar. Calma aí. Mandei mensagem pra mim no WhatsApp. Que é interessante, o livro também fala que se você tem algum tipo de reação física diante de uma pessoa, de uma situação, você já faz o julgamento na hora. Então, por exemplo, se você tem uma relação de nojo com alguém ou com alguma situação, você já vai ser contrário, já vai manifestar um julgamento contrário àquela situação ou pessoa. Então, assim, por exemplo, se você tem nojo de uma pessoa, você não vota nela, né? Então, vou dar aqui minha humilde contribuição. Vai que tem alguém que está assistindo o vídeo até agora, que ainda pensa, quem sabe, em votar no Bolsonaro, porque se você com nojo, você não vota, então vou tentar dar a minha contribuição. Bem, falei demais, vocês viram que eu tô um pouco entupido, né? São Paulo, nesse inverno que não é inverno, eu tô meio entupido aqui, então minha voz talvez esteja ou sensual. Daí vocês decidem, ou sensual. Vamos... Gente, tô falando há muito tempo, vou dar muito trabalho pro editor, porque eu falei tanta coisa, vou ter que cortar tanta coisa, que senão vai ter um vídeo de 3 horas e meia, e ninguém aguenta um vídeo de 3 horas e meia. Foda-se o editor. Bem, a seguir, coluninha do Francisco. O Francisco, gente, diante dessas loucuras todas, desse pessimismo geral, desse mood borocochô, só o Francisco para alegrar as nossas vidas. E eu, um reflexo desse inverno precoce em São Paulo, sou essa pessoa entupida. O Francisco, no inverno, ele aproveita para acrescentar doses de charme e de fofura às nossas vidas, à minha vida. E aí ele, mais recentemente, compartilha a vida dele aqui no meu canal, em sua coluninha. Porque se ele pode alegrar a minha vida e com a tecnologia ele pode chegar a outras pessoas, por que não levar sua fofura e sua elegância ao mundo? Bonito, né? O Francisco é profundo, Então, a seguir na coluninha do Francisco, um pouquinho de alegria, charme, fofura pra você. Tá bom? Coluna do Garrone fica por aqui. A gente se vê, qualquer momento. Veja os vídeos antigos. Eu vou sempre citando porque eu acredito que você não vai me entender vendo um vídeo. Isso aqui é novela, tá? Não é um conto. É uma novela. Você tem que me ver sempre. E os vídeos estão sempre relacionados porque é a minha cabeça. Minha cabeça, você já sabe como funciona, é aleatória. Eu falei de ter uma live semanal. Gente, tô planejando. Eu comecei a escrever um formato, que um dos meus trabalhos na vida como diretor é criar formatos de produtos. E quando eu vou fazer um produto pra mim, né, eu faço isso pra vida, pra ganhar dinheiro. Mas quando eu faço isso pra mim, eu não posso fazer uma coisa tosca. Né? Eu quero fazer uma coisa legal e diferente. Vai demorar porque eu não quero fazer uma coisa tosca, né? Porque eu poderia só ligar um celular e começar a falar e chamar isso de live. Não quero, e as pessoas estão de saco cheio de live, ainda mais live com áudio ruim, com baixa qualidade. Eu quero fazer uma coisa decente. Isso demora, tem uma viagem aí no meio que eu não sei como é que vai ser, como é que vai atrapalhar meus planos, mas assim, em breve pode ser daqui a 6 meses, mas em breve não. Eu acho que em menos de 2 meses eu ponho isso no ar. Menos de 2 meses, tá? É o tempo. Porque é o tempo pouco que eu tenho, consigo planejar. Enfim, sigam aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreve, por favor, né? E espalhe a palavra, porque eu não impulsiono o vídeo, tá? Eu faço o vídeo e torço para que ele chegue. Não é muito inteligente fazer isso, mas é o que eu faço, porque eu sei fazer vídeo, eu não consigo pensar nas outras coisas, tá? Então eu faço vídeo aqui e eu conto com a ajuda de vocês para espalhar a palavra. E se você está curioso em relação à live, eu aceito sugestões, claro, aceito sugestões sempre, porque é muito difícil trabalhar sozinho. Eu não tenho uma reunião que eu fico debatendo com as pessoas. O que vocês acham? Não, eu fico debatendo com os meus pensamentos, tá? Então mais informação é sempre bom. Tô falando demais de novo, tá bom? Desculpa. Coluna do Garrone fica por aqui. Beijo, tchau. Até a próxima coluninha do Francisco aí. Charme, sedução, glamour com o Francisco José. Beijo, tchau. Olha aqui, uma mantinha bem quentinha. É sempre bom, né? E quem tá se aproveitando dessa mantinha quentinha? Olha ele aí, Francisco José. Eu botei essa mantinha aqui pra ele e ele ficou
imóvel, impávido, com a cabeça encostadinha aqui na poltrona. Tá parecendo o que parece? Uma coisa meio Harry Potter, ou uma coisa, um santo no altar, não sei. Ele parado é engraçado. Né, Francisco? Tá quentinho, Francisco? Tá quentinho? Hein? No inverno, ele fica mais carinhoso, ele fica mais pertinho. Não sei como é com vocês. Mas tem que deixar quentinho, ainda mais que ele é velhinho, né? Tem mais de 10 anos. Tem que deixar assim bem quentinho, bem quentinho. Né, Franciscão? Né?